Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, tudo bem? Eu sou a Lu Miranda. Para você que não me conhece, eu sou estilista, artista e empresária, e nesse canal aqui você encontra também essa série Empreender Moda e Arte, tá bom? Onde eu tô transbordando aqui para você parte do meu conhecimento, né? Para ajudar você, para auxiliar você nessa sua jornada de empreendedorismo, né? Você que deseja lançar os seus produtos, viver, né? Fazer dinheiro, faturar com arte, com moda. Aqui é o canal para isso, tá bom? Onde eu te dou dicas valiosas que vai ser, com certeza, primordial aí para você conseguir alcançar bons resultados, tá bom? E hoje eu vim falar sobre estamparia silk. Vale a pena? Bom, quando se trata de estamparia, de estampar, né, de fazer estampas, eu entendo, e esse é meu assunto favorito. Então esse vídeo vai ficar muito bom. Já vou pedir o seu like aí, já se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que você sabe, que quer ter uma marca de roupa, que desenha muito bem, que cria artes incríveis. E se essa pessoa tá aprendendo a monetizar, fazer dinheiro com isso, ele ou ela, eles vão adorar esse conteúdo, porque é de extrema importância, tá bom? Porque eu faço isso há muitos anos. Eu faço dinheiro com os meus desenhos, com a minha arte, tanto em produtos decor quanto em produtos de roupa, né, moda. E aqui tem dicas valiosas de coisas que eu aprendi na prática nesses 14 anos empreendendo, tá bom? Então eu vou dividir um pouquinho com vocês aqui. Vou adiantar também que eu vou deixar todo o material de apoio, né, o material que eu construí aí com muito carinho, com muita dedicação para ajudar você, para auxiliar você nessa sua trajetória. Todos os produtos que você quiser, né, os produtos digitais, onde eu ensino, tem vários e-books que eu criei aqui para poder te ajudar, tem curso, tem mentoria. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todo esse material, se você quiser mais informações, se você quiser adquirir esse material, é só clicar no link abaixo, tá bom? Que você vai encontrar uma vasta informação e vários materiais que vão te ajudar nesse processo, tá bom? Eu tô há muitos anos no mercado e eu já faturei muito vendendo roupa e quadros e produtos que eu inventei, né, que eu desenvolvi com as minhas artes. Eu tô inclusive na Mobile Brasil, tem meus quadros à venda, se você tiver curiosidade, se você quiser comprar para decorar aí a sua residência, o seu escritório, né, para você presentear. Você aqui no link do meu canal, lá no link principal, né, onde tem os links ali perto da apresentação, ali tem um link que te direciona também para Mobile, tá bom? Ali você encontra todos os meus quadros para decorar a sua casa de forma lindíssima, tá bom? Então vamos lá. Estamparia silk vale a pena? Vou começar falando para você aqui que eu há muitos anos utilizo a técnica de silk para estamparia nas roupas que eu vendo. Existem vários tipos de estamparia, né? O silk é uma delas. Eu particularmente gosto muito de silk e eu vou falar sobre isso, tá bom? Pontos positivos, pontos negativos, se vale a pena, se é bom mesmo, como contratar. Eu vou explanar levemente aqui para vocês, para no vídeo não ficar muito longo, mas nos e-books tem parte de estamparia onde eu coloco mais detalhes de como contratar o serviço, como é que funciona, como localizar, né, uma boa estamparia, enfim, como precificar, tudo isso tá lá, tá bom? Um material onde eu desenvolvi, que é onde tem as informações mais robustas, né? Porque senão eu vou ficar aqui falando muito, vai ficar cansativo. Mas eu vou explanar aqui para você ter um panorama geral, tá? Desde que eu comecei a trabalhar com roupa, eu sempre utilizei a técnica de estamparia silk, tá? É uma técnica há muitos anos já que o mercado oferece, é uma técnica confiável, né? O resultado é bom, né? O resultado final é bom, é um valor acessível para poder estar produzindo, né, as estampas da camiseta. Eu gosto do silk porque ele dura, né? Tem camisas e camisetas minhas assim de 10 anos atrás
peças assim mais antigas que nunca desbotaram, então assim, eu confio, né, no resultado e por isso que eu utilizo, tá certo? O tipo de estamparia silk, geralmente você contrata, né? Você contrata, você contrata o serviço, quando a peça já está pronta, você determina, você escolhe, né, as estampas que você vai querer e você solicita um serviço, você manda a remessa de roupa, você determina que aquela remessa de roupa ela vai ser estampada com a estampa X, Y, Z, ou aquela remessa é uma estampa, aquela remessa é outra, aquela remessa é outra. E você tem a opção de escolher aí entre cores, texturas, uma cor só, várias cores, e aí sucessivamente, tá bom? A técnica de silk, estamparia silk, ela é muito utilizada no mercado. Ela é fácil de você encontrar profissionais na área que executem esse trabalho. A estamparia por peça, ela não sai cara, dependendo, obviamente, do tamanho do desenho, de quantas cores o desenho vai ter, né? De quantas peças você vai produzir. Produção de uma peça tem um preço, a produção de 10 peças tem outro preço, produção de 50 peças é outro preço, de 100, de 1000 é outro preço. Então, dependendo de quantas peças você vai estampar, você vai negociar ali o valor que geralmente essas empresas têm tabelado, né? E elas vão te passar, ó, para fazer cada estampa dessa vai te custar X reais. Você solicita o trabalho, né? Você solicita ali para estamparia quantas peças você vai querer, ele te entrega essas peças estampadas e você acerta ali, você passa o Pix, faz o depósito, você paga ali o serviço, tá certo? E aí você comercializa essas peças e é assim que funciona. Vale a pena, né? Mas tem algumas questões que eu vou pontuar aqui para vocês saberem, se você estiver começando, se você estiver pensando em investir, porque isso é um investimento, tá bom? Então eu vou te colocar alguns pontos aqui que são importantes para você saber. Por exemplo, em relação à estamparia silk, que é o que nós estamos falando aqui, funciona da seguinte forma. Para você fazer a estamparia silk, você vai precisar desenvolver uma tela, tá certo? Essa tela tem um custo, tem uma mão de obra para poder fazer essa tela. Essa tela vai custar X reais, dependendo do tamanho da tela. Já falei aqui de quantas cores, tá? Esse desenho vai ter. Do tipo de tinta que ele vai ser usado, porque existem tintas que são sem relevo nenhum, existem tintas que têm alto relevo, existem tintas que têm texturas diferentes, tudo isso causa alteração no preço, tá bom? Então, a questão do investimento, né, da tela é um ponto importante, porque, gente, eu já cheguei a ter tanta tela, mas tanta tela, assim, um alto investimento, porque cada tela tem o seu preço, né? Mas eu consigo utilizar essa tela muitas e muitas vezes. É importante dizer que essa tela ela tem um tempo útil de vida, você não consegue usar ela para sempre. Depois de X passadas, ela entope, ela fica, a qualidade da impressão dela fica comprometida e você precisa renovar. Você vai descartar parte dessa tela, né? A estrutura você consegue preservar, mas você vai ter que refazer a tela para poder voltar a ter uma qualidade boa de aplique da tinta como era no início, né? Então ela tem uma durabilidade. A questão importante que eu acho interessante ressaltar aqui para você está pensando em trabalhar com tela, durante muitos e muitos e muitos anos eu trabalhei com silk, né? Então eu fui acumulando muitas telas no meu espaço físico. Então, assim, pontos negativos que eu vou falar aqui pra você já saber, porque eu já percorri isso, eu já posso te dar esse norte. Pontos positivos, é uma mão de obra relativamente barata, que traz um resultado maravilhoso, mas é algo que você te dá volume para você estocar. As telas te dão um certo volume. Óbvio que se você tiver uma produção, né? Aí assim, muita informação sobre isso, porque existem vários tipos de formas que você pode trabalhar em relação ao silk,
tá? No meu material, no e-book, eu explico isso de uma maneira melhor, mas é muita coisa para falar aqui, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou focar em alguns pontos. Mas tem explicações mais aprofundadas lá no e-book, de pontos importantes que você tem que conhecer para você saber se vale a pena você trabalhar com isso ou não, em relação ao espaço, em relação ao investimento, enfim, dependendo da produção que você, do volume da produção, da constância da produção que você vai estar trabalhando, tudo isso influencia. Porque, por exemplo, se você for guardar isso no seu espaço físico, dentro da tua casa, isso vai em algum momento começar a te exigir um espaço físico, porque elas começam a acumular, você começa a ter muita demanda e você começa a ter que empilhar isso. Se você não tem uma estamparia fixa, né? Você não tem como deixar guardado lá. Se você trabalha num local só, é ok. Eu, no meu caso, eu já produzi em São Paulo, já produzi em Americana, já produzi em Minas. Então, assim, houve essa questão da deslocar as telas é um assunto, né? Porque é um volume muito grande de tela, que se você está produzindo num espaço, as telas ficam lá, tem espaços que armazenam isso, tem espaços que não armazenam isso, você tem que retirar depois do serviço, né? Se você não for demorar novamente a solicitar a estamparia, tem lugares que tem essa facilidade, tem lugares que não. Então, assim, o volume da tela que você vai guardar é uma questão, né? Então, se você tiver, por exemplo, lançando vários modelos, várias estampas, vários desenhos, que é o meu caso, isso vai começar a gerar um volume para você ter que lidar com isso num espaço físico. Isso é um ponto importante. E ao longo do tempo, você tem que enxergar, né, em relação às telas, que é como eu enxergo, é o investimento. Então, às vezes você vai mandar fazer tela, você gasta uma fortuna. Você gasta ali e fala, meu, gastei tudo isso com tela? Mas é um investimento. Lembrando que se uma tela é produzida, né, uma tela de silk, você consegue utilizar isso em muitas, vamos colocar aqui o exemplo com camisetas, né? E muitas camisetas. Então, se você pega o preço dessa tela, do investimento que foi feito dessa tela e dilui, vamos supor, em 1000 camisetas, fica centavos, né? Então, se você faz uma tela e faz 10 camisetas, é mais caro, você dilui o preço da tela nas camisetas, é outro valor. Então, depende do volume de peças que você for silcar, essa tela vai ter um custo maior ou menor, né? De acordo com a quantidade de vezes que você vai utilizá-la. Mas é fato que a tela, ela é um investimento da tua empresa, tá certo? O que acontece também, por exemplo, no meu caso, eu mando fazer uma tela. Essa tela eu produzo X produtos. Esses X produtos, em uma cor específica, vamos dizer aqui, vamos exemplificar com preto. O preto é um produto. Posso fazer camisetas com coruja estampada em preto. Camiseta branca com coruja estampada preta é um produto. Eu posso utilizar essa tela para fazer camisetas rosa estampada coruja na cor branca. É outro produto. É a mesma tela que você está utilizando, mas você tem variações do produto. Isso é maravilhoso. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes se o seu investimento inicial é baixo, se você não vai investir em uma quantidade grande de tela, de variedade de estampas, você consegue utilizar de forma inteligente uma tela só. Basta você fazer variações do produto. Então, você compra, vamos supor, nós estamos exemplificando aqui com camisetas. Você compra remessas branca, camiseta preta, camiseta rosa, vermelha, por exemplo. E você silca a mesma estampa com cores diferentes nessas camisetas diferentes. Você percebe que você criou produtos com variações diferentes? São produtos diferentes. A camiseta branca você vai vender é um produto, a camiseta rosa você vai vender é outro produto. Então, essa forma de utilizar as telas de forma inteligente que você consegue fazer com um único investimento da tela, você consegue utilizar esse recurso para criar diferentes produtos. E claro,
Eu, por exemplo, também crio produtos de linha casa. Então, com frequência, eu já utilizei a mesma tela que eu estampava uma camiseta, eu já estampei, por exemplo, almofada, capa de almofada. Já fiz muito isso. Então, a mesma tela, às vezes, rende produtos diferentes. Então você percebe que no final o investimento da tela não foi um investimento alto, porque você consegue utilizar ele de muitas formas. Então, para resumir o vídeo aqui, o silk é uma técnica que é muito conhecida, que é acessível e vale sim a pena, porque ela não desbota, ela tem um preço acessível para você fazer da produção, né, para você solicitar a estamparia, e você consegue utilizar as telas de várias formas, né, em vários produtos e várias vezes. Então o tempo útil dessa tela é muito grande, né, mas ele tem uma limitação de passadas, tá? Que eu falei no início do vídeo, dependendo de quantas vezes a estamparia utilizou aquela tela, ela começa a entupir, tem que ser descartada ou refeita, né? Caso seja um produto que você vê que deu certo, que sempre vende, eu tenho telas que eu sempre faço. As telas entopem, eu sempre refaço a tela, porque eu sei que aquele produto vende, aquela estampa sempre vende, em tudo que eu coloco ela vende, então eu sempre refaço aquela. Eu já sei quais são essas estampas que são vendáveis, não importa aonde eu coloque, sempre dá certo. Então você vai criando também o seu portfólio, né, de estampas que você sabe que são vendáveis. Então isso é muito interessante, tá bom? Então, resumindo aqui sobre o vídeo, se vale a pena ou não trabalhar com silk, vale sim a pena. Todas as cidades, eu não sei qual que é a cidade que você está me assistindo, já me comenta aqui, né? Mas todas as cidades sempre tem uma estamparia, né, que trabalha com silk, e é fácil de achar esse tipo de mão de obra, é acessível e, claro, você tem que desenvolver aí um fornecedor, né, que seja um serviço, né, um prestador de serviço que seja de fácil tato, seja bom de lidar. Isso é uma questão importante. Eu já trabalhei com muitas e muitas estamparias e as que eu sempre permaneci por mais tempo e mandei uma demanda maior de trabalho são aquelas pessoas que são boas de lidar, são de fácil tato, né? São pessoas agradáveis, porque acaba que você está sempre conversando e, claro, faz diferença o tratar, né? De forma boa. E, claro, assim, sempre vão ter pessoas, né, que são mais agradáveis, aquela que você vai com a cara e tal, que você não vai tanto com a cara, aquela coisa toda, mas é muito importante você desenvolver aí, né, o seu mailing de prestadores de serviços, de parceiros, que sejam agradáveis na negociação. Eu prezo muito por isso. Então, quando eu encontro, eu fidelizo, né? Porque é claro que vão existir situações, por exemplo, que dá errado. Putz, já aconteceu algumas vezes comigo nesses anos todos, situações do tipo, Ludmila, eu pedi para fazerem essa estamparia aqui, para estamparem a sua peça, mas o cara fez errado. Era uma pessoa nova, ele não sabia, ele não ficou centralizado, descartou a peça, porque a peça tem isso, né? Você pede para fazer no ângulo correto, na cor que você estipulou, tem toda essa forma que você determinou como é que a peça vai ser feita, e às vezes a mão de obra erra, gente, acontece, todos erramos, erros acontecem, e na produção isso também acontece, então você tem que ter paz de espírito de saber que às vezes acontece, né? Já aconteceram algumas vezes onde remessas foram desperdiçadas porque a pessoa errou. E nesse caso, quando uma pessoa tem um trato bom, eu tô lembrando de um caso especial, onde um rapaz que fez estamparia muitos anos pra mim, aqui em São Paulo, eu gostava muito de trabalhar com eles, e uma vez uma remessa foi feita errada. E eu lembro que ele falou, não, Ludmila, o prejuízo não vai ficar para você, eu vou assumir esse prejuízo. Ele me pagou, me passou o valor das peças, das camisas, né, das camisetas, no caso, que tinham sido feitas. E, digamos, eu não sei o que ele fez com essa camiseta, mas eu recebi esse valor. Aí depois eu mandei, produzi mais, aquela coisa toda. E tá tudo bem, acontece. Não dá pra você desfazer uma parceria comercial por conta disso. Não dá pra você pagar de louca e começar... Não, acontece.
né? Não é para acontecer, mas erros acontecem, a gente tem que saber lidar com isso. Então, por isso que é importante você estar associado com pessoas que têm esse feeling de lidar com as coisas de forma melhor, porque se forem pessoas difíceis de lidar, às vezes você, imagina, não sei, se fosse uma pessoa difícil de lidar, talvez ela não ia me pagar aquela mercadoria, eu ia morrer naquele prejuízo e talvez ia ficar com bronca de ter perdido aquele dinheiro todo e não ia querer mais levar serviço, né? Então, mas ele, como sabia que eu levava muito serviço para ele teve esse feeling de arcar com essa despesa, né? E assumir o erro dele, e isso fortaleceu ainda mais o laço comercial, que eu falei, não, esse cara aqui é bom de trabalhar, ele assumiu o erro dele, e seguimos assim, depois produzimos muitas coisas ainda juntos, né? Ele silcou muita coisa minha. Eco bag, camiseta, camisa, muita mercadoria passou lá, gravuras, enfim. De todas as formas, o silk, para fechar aqui, para completar, é uma opção muito boa para você estar criando seus produtos, para você estar comercializando. O legal é que você consegue solicitar os serviços de quantidades diversas, né? Você não precisa ter, tipo, 10 mil peças, não é assim. Você leva a quantidade que você tem, né? Se são 10, são 10, se são 50, são 50, se são 200, são 200, se são 500, se são 1000, você leva a quantidade que você quiser. Agora, obviamente, o preço do serviço, como eu já falei aqui no início do vídeo, ele vai ser alterado de acordo com a quantidade de peças que você vai levar para estamparia, tá bom? Mas é assim, ó, uma ótima opção para você que deseja estampar os seus desenhos ou alguma arte que você criou, ou até artes que você comprou para poder aplicar nas camisetas ou em alguns outros produtos. A estamparia Silk é uma ótima opção, ela não desbota, a qualidade fica ótima, o preço é acessível, é de fácil, né, encomenda, e você consegue encontrar facilmente aí na sua cidade alguém que trabalha com isso, tá bom? Então é isso, se você gostou desse conteúdo, você deixa um like, por favor, para me ajudar aqui no canal, já se inscreve, já vem fazer parte aqui dessa família, tá certo? Já manda esse vídeo para alguma pessoa que você conhece que desenha ou que tem vontade de trabalhar com moda, ou que gosta, ou que é algum artista para aprender a monetizar a arte dele, enfim, todo esse conteúdo, manda lá para ele ou para ela, né? Já manda esse vídeo para ajudar, tá bom? Para fazer crescer aí em negócios, para aprender a negociar, para aprender a gerar dinheiro com isso, com essa arte, tá bom? E muito obrigada por ter ficado até aqui. Acompanhe os vídeos, tem muitos vídeos ótimos vindo aí, e é um prazer ter você aqui perto. E para você que tem interesse sobre adquirir sobre os meus e-books, para aprender mais, para crescer em conhecimento, né? Para fazer coisas de forma mais assertiva, aprender a monetizar a sua arte, aprender a fazer dinheiro mesmo com moda e com arte. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar todos os materiais aí pra você, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau!